Desde o início da nossa celebração, nós já observamos que a liturgia desse quinto domingo do tempo pascal nos fala do mandamento novo: amai-vos uns aos outros, diz Jesus no Evangelho de hoje. E a liturgia também vai nos lembrar da importância de vivermos essa dimensão, esse mandamento no ambiente da comunidade. E traz para nós, sobretudo na primeira leitura, um modelo de comunidade que soube viver este amor. Só para a gente ter alguma introduzindo na celebração de hoje, nesta reflexão, queria perguntar quem que não é de Itapetininga, quem que não nasceu em Itapetininga, levante a mão. Então tem uma boa parte de pessoas da Assembleia que não nasceram em Itapetininga. Geralmente, quando nós chegamos em outro lugar para residir ali, se já viemos de uma experiência religiosa de onde a gente morava, certamente que buscamos também constituir ali alguns relacionamentos, amizade, procuramos ter uma igreja mais próxima, onde possamos viver essa dimensão religiosa, conhecer pessoas e ir também se apresentando para com as pessoas que partilham de uma mesma fé. Agora, quando não tem uma igreja perto, algumas pessoas resolvem fazer uma comunidade ali. E dentro desta nova realidade, alguns procuram reproduzir o jeito de ser da igreja onde fizeram a sua primeira experiência religiosa. Vieram lá de outra cidade, de outro estado, e ali procuram reproduzir aquele jeito de igreja que já alimentou, de onde beberam, da fonte onde foram alimentados. Outros já procuram, talvez até, criar algumas coisas novas. Eu falo isso considerando um pouco aquilo que ouvimos na primeira leitura de hoje, que retrata para nós uma experiência dolorosa, mas que foi enriquecedora pela criatividade das pessoas. Começou com o apedrejamento, a morte a pedradas de Estevão. Quando isso aconteceu, aqueles que eram companheiros de Estevão fugiram, houve uma grande dispersão. Só que onde eles passavam, eles criavam comunidade. A maioria deles reproduziu o mesmo modelo lá de Jerusalém, onde Estevão foi apedrejado, e por onde passavam. E era uma abertura para a fé, mas para os que vinham do judaísmo. Mas alguns chegaram em Antioquia e ali fizeram uma coisa nova. Além de abrir a possibilidade de aderir à fé cristã aos de origem do judaísmo, também deixaram e possibilitaram que os pagãos pudessem aderir à fé. Essa foi a grande novidade naquela comunidade. E aquilo fez uma diferença muito grande. Por conta disso, eles se tornaram mais tolerantes, no sentido de acolher pessoas que tinham um pensamento, um jeito de viver a sua fé, a sua vida, dentro do ambiente da comunidade. Era uma comunidade que era bem organizada, uma comunidade que as pessoas eram bem formadas, até mesmo saíam dali para ajudar na evangelização em outros lugares. E até quando descobriram que tinham cristãos passando necessidade, fizeram uma coleta, mandaram ajuda para esses irmãos necessitados. Foi a primeira vez que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Foi nessa comunidade de Antioquia. Então essa comunidade fez a diferença e podemos até dizer que repercute até hoje. Esse jeito de saber conviver
de uma forma respeitosa com os outros. É muito aquilo que o Papa Francisco procura fazer. Até recentemente, ele já se aproximou de tantos líderes de outras religiões, mas ele queria se aproximar do patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, uma divisão que aconteceu lá no, acho que ano de 1054, persiste até hoje. E o Papa queria se aproximar da Igreja Ortodoxa Russa. Fez a proposta para o patriarca Cirilo. E o patriarca disse que se encontraria com o Papa, mas não queria saber de um lugar onde fosse igreja, mas que fosse um lugar neutro. O Papa Francisco aceitou todas as exigências e se encontraram no aeroporto em Havana. Foi um encontro aí de umas 2 horas, para que pudesse reatar a aproximação. E não só com os cristãos, mas o cristianismo tem uma vida respeitosa, seja com muçulmano, com judeus e tantos outros segmentos que são diferenciados. Então, nós herdamos muito desse jeito da comunidade de Antioquia e que hoje nós reproduzimos nas nossas comunidades. Mas o texto da primeira leitura diz que de Antioquia, Paulo e Barnabé viajaram para outras comunidades e foram confirmando, foram encorajando os cristãos a permanecerem na fé. E voltaram para Antioquia. O texto encerra que uma coisa bonita foi que os pagãos foram aceitos na fé, no seguimento de Jesus. No entanto, já os primeiros cristãos percebiam que nós precisamos ser encorajados na fé, porque a lida do dia a dia é desafiadora, é complicada. Então, se nós não somos confirmados na fé, se nós não alimentamos a fé, corremos o risco de fraquejar no meio do caminho, ou até mesmo abandonar a fé. Por isso, a participação na comunidade, a oração, a frequência aos sacramentos são essenciais para que esse encorajamento esteja sempre presente no agir cristão. E aí nós lembramos do texto do Evangelho, belíssimo texto, quando Jesus diz: olha, eu tenho uma novidade para vocês. Como que a gente gosta de novidade, né? Sempre nós gostamos de novidade. Cada minuto o celular tem lá uma mensagem nova. E lá nós queremos ver aquela novidade. E Jesus diz que ele tem uma novidade, é um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros, diz ele no Evangelho de hoje. É o mandamento do amor, é essa a novidade. É claro que é novo a partir de Jesus, mas que já tinha algumas indicações no Antigo Testamento, quando dizia que era preciso amar o pai, a mãe, os irmãos, o esposo, a esposa, a pessoa que nascia naquela tribo, a pessoa que era do mesmo país. No entanto, Jesus vai além desse amor que é limitado, mas amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dando a vida como Ele deu. E é claro que nós percebemos assim realidades em que talvez foge um pouco do nosso alcance. O Evangelho não pede que adotemos, por exemplo, um presidiário, que adotemos um dependente químico, mas pede que nós tenhamos, por conta desse amor, atitudes respeitosas, que possamos abrir caminhos para que as pessoas possam sair dessa e de tantas outras situações de escuridão na vida. E aí que nós percebemos que esse mandamento do amor, essa beleza trazida por Jesus, ela se encaixa muito bem naquilo que São João fala na segunda leitura de hoje, quando ele vê um novo céu e uma nova terra. Fala de uma cidade que desce do céu. Bonita a expressão dele, a Jerusalém que desce do céu. Ela é parecida com uma noiva que está enfeitada para o seu noivo. Ela
nessa cidade não tem dor, nem tem sofrimento, porque Deus está morando nela. Mas aí percebemos que, olhando a nossa condição em que vivemos, situação de desonestidade, corrupção, lembramos até mesmo, às vezes a gente está rezando aqui, somos interrompidos pela sirene aí da viatura da polícia, do bombeiro, de uma ambulância, que vai fazer alguma ocorrência, ou resolver algum conflito, alguma briga, ou algum acidente, porque alguém foi imprudente, ou talvez socorrer alguém que está com a saúde debilitada. Então percebemos que ainda o nosso comportamento é aquilo que no Antigo Testamento chamava atenção, somos um povo de cabeça dura. O próprio Jesus que chama a atenção dizendo, como vocês são lentos, lerdos, para compreender a vontade de Deus. Mas se existe isso, existe também pessoas que fazem a diferença, que de fato promovem muitas iniciativas baseadas nesse mandamento do amor. Seja na experiência de comunidade, seja na experiência de algumas instituições ou algumas iniciativas pessoais, individuais. Pessoas que ajudam o outro a carregar o seu fardo pesado. Pessoas que, seja no ambiente da comunidade também, uns podem contar com os outros. Então percebemos que nisso é que seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, se existir amor entre nós. Então percebemos que diante dessa realidade, existe assim pequenos oásis, pequenas realidades que as pessoas pensam, mas isso parece que não é da terra, parece que é algo assim fora do comum. Pessoas que criam situações onde realmente ali existe um amor, doação, serviço para as outras pessoas. Por isso, nós percebemos que em muitas situações as pessoas vão melhorando o ambiente, a convivência, fazendo com que um pedacinho do céu, de fato, possa já ser observado, acontecendo no nosso meio, entre nós. Então, acho que vale a pena a gente cantar de novo aquele refrão que nos inspirou no começo da nossa celebração. Deus é amor, arrisquemos a viver por amor.